e sorveteria, 3 Lagos de pescaria e muito mais. Acesse nosso site www.coqueiralparque.com. Atendimento de segunda a domingo das 8 às 16h30. Telefones 081-3371-9111 ou 98864-2263. Seja sócio por nosso passaporte anual. Trabalhamos com todos os cartões de crédito. Nos montes, nos sítios, na cidade, no interior, em todo lugar. Rádio da Bispa. A rádio da oração, da palavra. A rádio da Bispa. Crescendo com Jesus. Todos os dias, de segunda a sexta, o programa do Projeto Resgatar vai ao ar das 12 às 14 horas pela Rádio da Bispa em 91.3 FM. Um programa diferente que sempre vai abordar assuntos diversos, como evangelismo, política, programas sociais, participação do ouvinte. O programa do Projeto Resgatar levará até você diariamente, de olho na cidade com a Bispa, o Entre Elas, que abordará assuntos das áreas sociais e políticas. Programa do Projeto Resgatar, na Rádio da Bispa, de segunda a sexta, das 12 às 14 horas, com a Bispa Jacimara e convidados. Realização Projeto Resgatar, unindo fé, esperança e solidariedade. Rádio da Bispa. Crescendo com Jesus. No programa Shekinah, Momento da Palavra. Comunicando, Pastor Charles Rodrigues. Graças a Deus, e vença hoje, amanhã e sempre. Com Deus o céu é o limite. Deus é conosco, Emanuel, o Deus vivo, o Deus de Israel. E hoje nós vamos abordar um tema. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Você sabe por quê? Porque Deus analisa nosso coração. O que é coração? Você é um espírito. Você tem uma alma. A alma é o coração espiritual. Centro dos pensamentos, desejos que produzem atitudes, não é? Que produz atitudes. Então você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. Eu não estou falando aqui do coração músculo que bombeia o sangue para o corpo, mas o coração que é o campo mental, o centro dos pensamentos, desejos e vontades. E o nosso Deus, ele sonda, ele analisa o nosso coração. Eu peço graça, orientação ao meu amigo de todas as horas, o Espírito Santo. Fale conosco, por favor. Em o nome de Jesus, cobre-nos no sangue do Cordeiro. Obrigado, Jesus. Amém. E nós vamos começar aqui no primeiro livro de Samuel, gente. No capítulo 16, no versículo 7. Jéssica, seja bem-vinda, Deus abençoe. Também Neuzinha, Deus abençoe. Fabiana, que Deus abençoe. O José Wellington, Deus abençoe poderosamente. Em o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Também Eliana Santos, Deus abençoe minha amiga. Deus te abençoe poderosamente. Milan, Ana Cristina, Carla Lino, Sueli Silva, Ziran Alves, Josicleide Lima, Pastor João Lima, todos que estão aí conectados, né? Pastor Ricardo Romão, Andréa Cristina, Ana Cristina.
Deus abençoe o pastor Ricardo Romão, missionária Matilde Paloma, toda a equipe aí na Lagoa Azul, cantora Luísa Barros, Deus te abençoe. A irmã Conceição, Deus abençoe a irmã Cessa, em nome de Jesus. Bem, Deus, som dos corações, isso é um fato. Herculano, meu amigo, seja bem-vindo. Cíntia, seja bem-vinda. Bem, vamos lá, vamos à palavra. 1 Samuel 16, a partir do versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel, o profeta. Repare, Deus disse ao profeta Samuel. Esses dias falamos aqui sobre o clamor de Ana, não é? Que produziu o grande profeta Samuel. E agora Samuel, ele vai ungir um rei. Ele vai ungir um rei. E Deus manda Samuel ir na casa de Jessé. E aí Jessé faz passar todos os seus filhos. E aí Davi, o rejeitado e esquecido, ele fica de fora. Mas em 1 Samuel 16, 7, quando mandam chamar Davi, inclusive o Salmo 23 é interessante, Davi diz que Deus preparou uma mesa para ele na presença dos seus adversários. E Samuel disse, só vamos sentar para comer no banquete quando seu filho caçula chegar. Como é o nome dele? É Davi? Quando Davi chegar, então nós vamos sentar para comer. Então Deus preparou uma mesa para Davi. E quando Davi chegou, Deus mandou Samuel rapidamente ungir Davi. E Davi diz no Salmo 23, preparou uma mesa na presença dos meus adversários e ungiu minha cabeça com óleo e eu transbordei do poder de Deus, meu cálice transbordou. Keila Santos, seja bem-vinda. Então, olha o que diz aqui, ó. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere, Samuel, sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração. Agora, muitos usam esse versículo para dar vazão ao pecado. Ah, o que importa é o meu coração. A pessoa, muitas das vezes, se veste e provoca outras pessoas, não é? Se veste de uma forma sedutora, não é? Seminua. E aí diz, não, eu estou aqui com pedaços de roupa apenas, pedaços de roupa, sabe? Mas não importa, Deus vê o coração. Só que Deus condena a sensualidade. Deus condena, sabe, a sensualidade. O Deus que vê o coração, não é que Deus só vê o coração, Deus vê tudo. Deus sabe de tudo, Ele vê tudo, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E o que é que Ele vê no nosso coração? A intenção, a motivação. O porquê da roupa provocante. O porquê é para atrair olhares de quem? Do seu marido? Você não acha que às vezes você mostra demais o que deveria ser apenas para o seu marido, para a sua esposa? Então, Deus vê o coração? Sim, Deus vê o coração. E o que é que Ele vê no nosso coração? Coração, centro dos pensamentos, desejos e vontades. Ele vê nossa motivação. O porquê que eu estou fazendo isso? Por que que eu falei dessa maneira com aquela pessoa? O porquê que eu mandei aquela mensagem para aquela pessoa? Qual é a minha motivação? Há pessoas que mandam mensagens sedutoras
e outras pessoas nessa era digital ficam presas e apaixonadas. E ela fica presa, conectada virtualmente, presa e apaixonada por uma pessoa que só se comunica com ela, sabe, através das redes sociais, e às vezes some, e às vezes manda uma mensagem de isca novamente, e a pessoa pensa, já mandou uma mensagem para mim porque de repente isso vai dar em alguma coisa, e depois sai fora de novo, e a pessoa fica numa prisão emocional. Então, Deus que vê o coração, Ele vê no nosso coração, no nosso campo mental, centro dos pensamentos, desejos e vontades, qual é a motivação, por que que eu falei dessa maneira, por que que eu me visto dessa maneira, por que que você de repente, sabe, quer ganhar muito dinheiro, o que é que você vai fazer com esse dinheiro todo? Quando você fizer essa cirurgia para melhorar o seu corpo, como é que você vai usá-lo? De que maneira você vai usar o seu corpo? E de que maneira você vai se apresentar com esse novo corpo, com esse corpo, sabe, que você esticou dali, daqui? Então Deus vê a motivação. Não é andar, eu vou andar igual uma véia. Não. Há muitas roupas aí, sabe, que não expressa provocação e sensualidade, tanto para o homem como para a mulher. Há homens também que colocam aquela calça lá de Chitãozinho Chororó, não é? Então, gente, Deus vê nossas motivações. Primeiro ponto, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência, porque Samuel viu lá um dos irmãos de Davi, fortão, alto, bonitão, já ia ungir. Disse, só pode ser esse é o último. Aí Deus disse, não, eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Que coisa interessante, né, gente? Agora, vamos lá. Vamos continuar no primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Tema de hoje. Por que que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus? E Deus quer que tenhamos um coração com as motivações corretas. Ser pecador não quer dizer que você vai ser dominado pelo pecado, vai viver na prática do pecado, sabe? E no final de tudo, perder a vida eterna, perder a salvação. Porque a maior bênção, gente, é a vida eterna. A maior bênção, sabe, é o seu nome escrito no livro da vida. Agora, como manter o nome escrito no livro da vida? É aceitar Jesus, sabe, e manter um relacionamento com Ele. Ter um relacionamento profundo com Ele. Então, ter, sabe, um relacionamento profundo com Ele vai te manter conectado ao céu e o seu nome escrito no livro da salvação. Então, já foi falado o primeiro ponto aqui. Deus vê o coração, mas isso não é desculpa para andar seminu, seminua, sabe? Provocando as pessoas, levando pessoas até mesmo ao pecado. Por isso que Jó disse, na época de Jó, sabe, não era tão difícil como hoje, mas mesmo assim, Jó, ele disse, eu fiz um pacto com os meus olhos para não pecar contra o Senhor. Naquela época de Jó, de Abraão, na época de Pedro, Paulo, João, era, sabe, necessário o homem lutar e renunciar à sua própria vontade e fazer pactos com Deus para guardar os olhos de consagração profunda. Você já imaginou nessa era digital, aonde é a coisa mais comum e fácil a pessoa se conectar à nudez, à pornografia pela internet, sabe? As pessoas mandam nudes, algumas pessoas, umas para as outras,
As pessoas andam seminuas com pedaços de roupa no corpo. Agora, nós vamos aqui em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel 24. Vamos analisar o porquê que Davi nunca perdeu uma batalha. Davi foi tirado de detrás das ovelhas de seu pai, das poucas ovelhas. Davi louvava o Senhor com a sua harpa. Davi recebeu livramento e força para vencer um leão e um urso. Davi depois vence Golias, se torna um herói. Mas Davi, depois que se tornou um herói em Israel, ele passa um problema com Mical, sua esposa, porque ser um homem, uma mulher que tem um coração que agrada a Deus, não quer dizer ausência de desafios, de problemas. E aí Davi enfrenta problemas com a sua esposa, a primeira esposa, e o seu sogro passa a ter inveja dele, e aí reúne os melhores homens, 3.000 homens, para perseguir Davi, que estava numa caverna chamada Caverna de Adulão, onde ele vai ficar ali 9 anos. Não é fácil, gente. Aonde ele vai prestar serviço, sabe? Trabalhar para os filisteus que outrora eram inimigos, onde ele eliminou Golias, e Davi vai trabalhar no ambiente que ele não queria, mas esse homem não se corrompe, esse homem não se vende, esse homem não muda o seu caráter. Você vai analisar na história de Davi que ele peca. O cristão, sabe, por vezes pode cair em pecado, sabe? Mas Davi nunca desistiu de Deus. De repente você se afastou, sabe, da igreja, se decepcionou, caiu em pecado, está vivendo na prática do pecado. Está na hora de você fazer como Davi, no Salmo 51, confessar os seus pecados, sabe? E voltar à comunhão plena com o Espírito Santo, porque o sangue de Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados e lançar no mar do esquecimento tudo aquilo de errado que nós fizemos. Agora Davi perseguido pelo seu sogro, veja que problema terrível, que era um rei poderoso, o primeiro rei de Israel. E Davi tem 400 homens com ele, que chegam ali com suas famílias, amargurados de espírito, endividados, com depressão. E Davi treina eles se tornam soldados guerreiros tão poderosos que o mais fraco valia por 100 homens. E o mais poderoso guerreiro de Davi valia por 1.000 homens. E a Bíblia diz que Davi valia por 1.000 homens. E Davi está cuidando da família, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Davi está cuidando, sabe, dos homens que estavam ali com ele, suas famílias. Mas Saul, ele então, depois que Saul voltou da batalha contra os filisteus, diz em Samuel, primeiro livro de Samuel 24, versículo 1, disseram para Saul que Davi tinha ido para o deserto em Engede. Então Saul reuniu 3.000 dos melhores soldados e foi à procura de Davi entre as rochas, onde só viviam cabras selvagens. Olha só, gente. Davi estava literalmente no lugar, sabe, deserto. Você, de repente, está passando por um deserto na sua vida. A pergunta é, Deus deixou de ser com Davi por causa da situação difícil? Por causa do deserto? É claro que não. O que é que Davi fez de errado contra o sogro? Ele não fez nada. Ele estava sendo vítima da pior feitiçaria que tem, que é a inveja. É a pior macumba que existe, é a inveja. A tal da inveja é terrível. Não é? Como diz aqui no Nordeste, é triste. Agora, repare. Então,
No lugar aonde a estrada passa por alguns currais de ovelhas, Saul entrou numa caverna para fazer suas necessidades fisiológicas. Repare, gente. Mas aconteceu que Davi e seus homens estavam escondidos nessa caverna. Então Saul deixa os 3.000 homens distantes e diz: olha, eu vou aqui me aliviar. Eu vou entrar naquela caverna ali. Ele não sabia da extensão da caverna. A caverna era muito grande. E os homens de Davi estavam no interior da caverna. E havia vigias. E viram Saul vindo. Saul entra na caverna, tira sua capa, coloca no lugar distante. E começa a tirar sua roupa e vai fazer suas necessidades fisiológicas. Não é? Quem já morou na roça sabe o que eu estou falando. E aí, quando ele se afasta, os homens de Davi avisam a Davi. Repare, gente. Puxa vida, Saul entrou numa caverna para fazer suas necessidades. Mas aconteceu que Davi e seus homens estavam escondidos na caverna. Versículo 4. Agora chegou a sua vez. Os homens de Davi lhe disseram em voz baixa: Davi... Nem te conto, Davi. Saul entrou na caverna. Saul tirou a capa dele, tirou a roupa, está fazendo lá suas necessidades fisiológicas. Chegou o dia em que profetizaram. Deixa eu falar baixinho aqui para ele não ouvir. Profetizaram que chegou o dia. Lembra da profecia do profeta? Que Deus entregaria o seu inimigo em suas mãos e que o Senhor poderia fazer o que o Senhor quisesse com ele. Chegou esse dia. Agora repare. Agora é a sua vez, os homens de Davi lhe disseram em voz baixa: hoje é o dia a respeito do qual o Senhor falou quando disse: certamente vou entregar Saul nas suas mãos, faça com ele o que bem entender. Então Davi foi bem devagarinho e com toda a calma cortou a barra do manto de Saul. Lembra? Ele deixou o manto afastado e aí foi tirar a roupa para fazer as necessidades fisiológicas. Mas depois a consciência. Você é um espírito, a sua consciência, a nossa consciência reside no nosso espírito. Nossos pensamentos e sentimentos residem na nossa alma, que passa coordenadas para o nosso cérebro e ativa toda a ação do nosso corpo. Então a consciência de Davi, mas depois a sua consciência começou a atormentá-lo. Veja, o espírito de Davi estava falando com a alma de Davi. A alma de Davi, de repente, dizia para ele: olha, eu recebi a profecia, agora chegou minha vez. Sabe? Esse camarada tentou me matar, está tentando me matar, está vindo com 3.000 homens aí. E realmente eu estou legalmente autorizado por Deus para fazer com ele o que eu quiser fazer. E chegou o dia que Deus cumpre com as promessas. Sempre chega o dia dos nossos inimigos ficarem em nossas mãos. Você sabia disso? Você que tem comunhão com Deus, aliança com Deus, pacto com Deus, seu inimigo zomba, ele faz o que ele acha que deve fazer. Mas Deus coloca nossos inimigos na nossa mão. E aí nós é que decidimos o que vamos fazer. É muito perigoso se levantar contra homens e mulheres que têm pactos com Deus, aliança com Deus, que são cobertos pelo sangue de Jesus. Agora, Saul estava desprotegido, sem os seus homens, à mercê, sabe, do que Davi iria decidir. Eu acredito que no campo mental de Davi, a alma humana, porque o nosso coração é enganoso.
Olha, você pode sim, agora chegou a sua vez. Você elimina ele, você assume o reino, você foi ungido a rei, e aí acabaram-se os seus problemas. O seu problema é esse Saul vivo. Se esse Saul Deus lhe entregou, agora mata ele e seus problemas serão resolvidos. Mas a consciência de Davi começou a atormentá-lo. E aí ele diz no versículo 6, primeiro livro de Samuel 24, versículo 6, tema de hoje, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, e Deus quer que tenhamos um coração assim. Eu não devia ter feito isso, eu cortei a capa de alguém que é ungido de Deus. Eu não deveria ter feito isso. Sabe que quando nós erramos e pecamos, a nossa consciência nos atormenta, mas a sociedade atual e muitos dos nossos líderes nos aconselham a ignorar. Não sede, para que essa santidade toda? Não, Deus vê o coração, que é isso? Se a sua consciência está lhe acusando por causa de uma tatuagem, de uma roupa muito curta, não, deixa isso para lá. Você pecou, foi. Você está com um homem casado? Ele está com problema no casamento. O que vale é o amor de vocês. Vocês estão namorando, estão praticando o sexo ocasional, mas Deus sabe que é fraqueza. Deus sabe, Deus perdoa, não é? O que o corpo faz, a alma perdoa. Tem uma música, de quem é essa música, meu Deus? É Alcione, é? Então, repare, deixa isso para lá. Deus entende, Jesus entende, Deus sabe. Não foi o que a serpente falou para Eva? Deus sabe, menina, boba. Deus sabe que vocês não vão morrer nada, coisa nenhuma. Olha, Deus falou que se a gente comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, dessa árvore da vida aí, sabe, se nós comermos aí desse fruto, nós vamos morrer. Não, morrer? Para com isso, Eva, Deus sabe. Deus sabe, menina, que vocês não vão morrer coisa nenhuma. E ela foi lá e comeu e deu ao marido. E aí o bobão, o Adão, melhor dizendo, eu falei bobão, o Adão foi lá e comeu. E Deus responsabiliza, não é Eva não, porque a ordem direta foi para Adão. Em Adão, não é? Deu origem ao pecado da desobediência. Agora Eva pagou por isso também, porque o marido poderia ter dito, você errou, vamos pedir perdão ao pai, ele vai vir aqui no crepúsculo, na virada do dia. Mas ele foi lá e comeu também. E aí, Jesus veio resolver isso, o último Adão, a última casa. A glória da última casa será maior do que a primeira. Então, em Adão reina a morte, em Jesus a vida. A vida e vida eterna. A maior bênção que podemos receber. Agora, repare, a consciência, quando nós fazemos algo de errado, você sabia que não precisa nem eu, antes de entregar a vida a Jesus, antes de eu entregar a vida a Jesus, eu me lembro que eu coloquei um cigarro na boca pela primeira vez, ainda menino, acendendo cigarro para minha tia. E a primeira vez que eu usei drogas, eu lembro muito bem também disto. Eu lembro muito bem disto. Que o meu espírito se abateu. Eu não frequentava igreja nenhuma, não professava nenhuma religião, porque Deus colocou isso na consciência humana. Quando o homem faz algo contrário aos princípios de Deus, do Criador, que deixou a Bíblia, que é o manual do fabricante, a Bíblia é o manual da vida. Se você quer viver em vida eterna, siga aquele manual, a Bíblia. Agora, mesmo sem conhecer a Bíblia, sem ir para a igreja nenhuma, eu sabia porque sabia, só não sabia como que eu sabia,
Repare, eu sabia porque sabia, mas não sabia como eu sabia disto, que alguma besteira eu tinha feito. Porque Deus faz, seu espírito se abate quando você faz algo que fere o que é contrário ao que Deus diz e quer para a nossa vida. A consciência de Davi começou a atormentá-lo. Eu não devia ter feito isso, disse ele aos seus homens. E quando nós falamos isso para alguém, não, deixa para lá. Sabe, alguém vai chegar para nós e dizer, para com isso, rapaz. Não está vendo que Deus não quer que você jejue tanto? Ou ore tanto? Para que orar tanto? Para que ir tantas vezes na igreja? Para que ler a Bíblia? Sabe? Ah, você é casada, mas tem mulher casada também que, sabe, dá uma saidinha, se diverte um pouco com outra pessoa, depois ninguém vai saber. Ah, você é mandado por sua mulher, rapaz, tem medo dela. Ah, pois olha, eu saio do trabalho, digo que vou para um lugar, saio com uma colega ali, com outra pessoa ali, tem uma prima dela, vamos lá. Ah, é dominado pela mulher, sabe, não gosta de mulher. Não, porque minha consciência não deixa eu fazer isto. Minha consciência. Deus fala na nossa consciência. Porque o nosso espírito, ele se comunica com o Espírito Santo. A nossa alma recebe a comunicação através do Espírito Santo ao nosso espírito. E a nossa alma comunica ao nosso corpo. A nossa alma é ligada ao cérebro, que passa coordenadas para o nosso corpo. É por isso que quando você ora, seu corpo também se acalma, você fica mais leve, aquela tensão desaparece, sua mente fica em paz. Mas quando fazemos bobagem, não é, besteira, pecamos, nossa consciência não tem paz. E a pessoa pode ser criada na selva, nunca ouviu falar de Jesus, mas dentro dela, veja que eu vivi muito tempo no continente africano, né, fazendo missões, mais de 9 anos. Se você for em lugares aonde há tribos africanas, sabe, ou aqui mesmo no Brasil, veja que os índios, sempre o ser humano quer buscar uma força maior, quer buscar, sabe, a Deus, mas eles não sabem quem é o Criador. Então acha que é o sol, ou acha que é a lua, ou faz um bonequinho lá, sabe? Busca os espíritos da floresta, porque na consciência humana, o ser humano sabe que existe um Criador. E aí nós fomos apresentados ao verdadeiro Criador, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Pai de Jesus Cristo. E aí sabemos que esse Deus é real, porque ele prova que é real. Ele é vivo, ele é poderoso. E aí nós vemos o Davi. E ele diz, os homens dizem, olha só, eu não deveria ter feito isso, disse ele aos homens. É um grave pecado atacar o rei escolhido de Deus, seja lá como for. Davi põe a mão na consciência, gente. Sabe, meu Deus, por que eu fiz isso, meu Deus? Eu fui lá e ataquei o ungido do Senhor. Ah, ele não é ungido não, é um perturbado, sabe? É uma pessoa que não teme a Deus. É uma pessoa que já, sabe, Deus já desprezou ele. Não, olha, eu não quero nem saber, mas foi Deus que ungiu ele a rei. Essas palavras de Davi convenceram os seus homens a não matarem Saul. Depois que Saul deixou a caverna, continuou o seu caminho. Davi saiu e gritou para ele, dizendo, Rei meu, Senhor! Rei, ó meu Senhor! E quando Saul olhou em redor, Davi se ajoelhou diante dele. Davi disse a Saul,
o sogro dele. Porque o rei dá atenção a pessoas, a fofoqueiros, eu estou traduzindo já aqui, que dizem que eu procuro fazer mal ao rei. Hoje mesmo o rei viu que não é verdade. O Senhor colocou o rei, Deus colocou o rei nas minhas mãos, lá na caverna. E alguns dos meus homens me disseram para matá-lo. No entanto, eu não o matei, pois eu disse, nunca farei mal a ele, porque é o rei escolhido de Deus. Vê isto, eu tenho aqui nas minhas mãos um pedaço da barra do seu manto. Eu cortei seu manto, mas não o matei. Isto não convence de que não procuro fazer-lhe mal e que não pequei contra a pessoa do rei, muito embora o Senhor está me perseguindo e o Senhor quer tirar a minha vida. O Senhor julgará entre nós dois. Talvez ele o mate. Deus é quem vai lidar com o Senhor. Quem vai matar o Senhor não sou eu não, é Deus. Então, olhe, talvez Deus mate o Senhor pelo que procura me fazer. Porém, eu nunca farei mal ao rei. Como diz o antigo provérbio, o perverso age como perverso. Ou seja, quem é ruim por si só se destrói. Sabe? Davi disse, olha, o Senhor é mau, o Senhor é perverso, o Senhor quer me matar, eu podia ter te matado hoje, não matei, mas talvez Deus vai matar o Senhor, Deus vai julgar entre mim e o Senhor, porque eu poderia ter te matado hoje e não matei, mas tem um ditado que diz, Davi disse, tem um provérbio que diz, o perverso age como perverso, e é verdade, gente. Às vezes você quer andar com pessoas ruins, você quer mudar o perverso, mas o caráter do perverso, quem é ruim por si só se destrói. Quem é perverso, sabe, vai, e você teme a Deus, Deus vai lidar com essa pessoa. Deus vai lidar com esse Deus vai lidar com o perverso. Deixe para Deus. Deus vai lidar com o perverso. Davi diz, olha, tem um ditado que diz quem é ruim, quem é perverso age como perverso. O Senhor é perverso. Mas apesar da sua perversidade, eu não lhe tocarei. Ou seja, quem vai tocar no Senhor é Deus. E a quem é que o rei de Israel procura apanhar? Só está perseguindo quem? A quem o rei de Israel está perseguindo? Olha só, deve ele gastar seu tempo caçando alguém que vale tão pouco? Eu sou um cão morto, eu sou uma pulga, meu rei. Gente, é emocionante isso. Davi está se humilhando, dizendo, rei, tem inimigos aí de Israel. O Senhor tem inimigos verdadeiros que são os filisteus. O Senhor está procurando matar. Eu sou um cão morto. Olha como é que eu estou, rei. Tenha misericórdia. Eu estou morando numa caverna, rei. Eu perdi minha esposa, rei. Meus pais estão morando comigo com medo do Senhor, para o Senhor não matar meus irmãos e meus pais. Eu estou com 400 homens que eram amargurados de espírito, estavam com depressão e endividados. Estamos morando numa caverna e o Senhor não tem misericórdia, o Senhor é perverso, em outras palavras. Mas Deus vai lidar com o Senhor. Essa maldade que o Senhor está fazendo para me prejudicar, para tirar a minha vida, quem vai lidar com o Senhor é Deus. E olhe, Deus poderá matá-lo. E olha aqui, ó, o Senhor julgará entre nós dois. Talvez ele o mate, pelo que procura fazer-me. Porém, eu nunca lhe farei mal.
Como diz o antigo ditado provérbio, o perverso age como perverso, mas apesar da sua perversidade, não lhe tocarei. Não tente mudar gente ruim, não. E nem ande com gente ruim. Ah, mulher, eu estou apaixonada, sabe? Uma vez eu atendi uma mulher. O sujeito deu 4 facadas nela. Ela foi na igreja e disse: pastor, ore, se ele não voltar, eu morro. Eu falei: eu vou orar para esse infeliz não voltar, minha filha. Que ele vai dar mais 4 facadas em você, você vai morrer. A outra, o rapaz disse para ela: olha, eu sou uma pessoa que eu já matei pessoas, viu? Toda mulher eu dou uma surra nela. E teve mulher que eu matei. E ninguém sabe disso. Eu peguei cadeia, não quero me relacionar com ninguém. Vejo que você é uma mulher da igreja, uma mulher direita, uma mulher bem-sucedida. E eu fico dentro do quarto, às vezes, sem sair de casa, porque vem na minha mente vontade de sair por aí e pegar mulheres, colocar no carro e agredi-las e matá-las. Essa mulher foi na igreja me procurar, disse: pastor, eu estou apaixonada por ele. E eu quero esse homem na minha vida. Eu quero fazer campanha, quero fazer voto. Falei: o voto que eu vou fazer por você é que Deus tire essa loucura do seu coração. Esse engano. Veja que o coração é enganoso, gente. Agora, repare. O perverso, ele é perverso. Tem gente que vai ver Jesus no milênio. No milênio, vai ver Jesus fisicamente. E a Bíblia diz em Apocalipse que essa pessoa vai criar uma revolução contra o reino milenar de Cristo. Pessoas vão fazer isso. Então tem gente que é ruim, sabe? Tem gente que parece que é ela que entra no capiroto, rapaz. É ela que usa o diabo, não é o diabo que usa ela, não. Vamos lá. E aqui, ó. A quem é que o Senhor está procurando fazer mal? Eu sou uma pulga, um cão morto. Que o Senhor julgue qual de nós está certo, disse Davi. E que Deus castigue aquele que for culpado. Ele é o meu advogado, Davi está dizendo. Gente, o meu defensor, ele me livrará do poder do Senhor, rei. Saul perguntou: realmente é você, meu filho Davi? E Saul começou a chorar em voz alta. Então disse Davi: você... Então Saul disse a Davi: você é um homem melhor do que eu, pois você me pagou com bem o mal que eu lhe fiz. Sim, você hoje foi muito bom para mim, pois quando o Senhor Deus me entregou em suas mãos, você não me matou. Que outra pessoa no mundo deixaria seu inimigo escapar quando o tinha em suas mãos? Que o Senhor lhe dê uma boa recompensa pela bondade com que me tratou hoje. Agora, disse Saul, eu reconheço que certamente você será rei e que o reino de Israel será seu. Jure-me, Davi, jure-me pelo Senhor, que quando você for rei em Israel, quando isso acontecer, você não matará minha família, nem destruirá meus descendentes. Então Davi prometeu que assim seria. Saul voltou para sua casa, mas Davi e seus homens foram para a caverna. E ali chegou o tempo de Davi se tornar rei. Depois Saul e Jonatas morrem. Lá na frente, Saul cumpre com o que prometeu, ainda chama de Lodebar um aleijado chamado Mefibosete, que era neto de Saul, filho de Jonatas. Ah, meus amados, caráter. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi era diferente mesmo. Ele cometeu erros na vida,
Mas ele nunca desistiu de Deus, nunca abandonou a Deus. Até quando Davi pecava, ele corria para Deus. E quando ele teve a oportunidade de fazer, sabe, de se vingar dos inimigos, ou até mesmo de acabar com a vida do Saul que o perseguia, sabe, ele dava ouvidos à voz do Espírito. A voz do Espírito. Você vai ver Davi falando com a própria alma dele. Minha alma, fique quieta dentro de mim, espere em Deus. E este homem foi um homem que agradou muito a Deus, gente. Deus nos chama para uma amizade. Deus nos chama para um relacionamento, para que tenhamos um caráter refinado, para que tenhamos o caráter de Cristo, um coração segundo o coração de Deus. Deus abençoe, receba essa palavra. Deus abençoe a sua vida. Emmanuel, Deus é conosco. Eu quero orar por sua vida agora, em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, cobre-nos no sangue do Cordeiro e dai-nos um coração puro, um coração segundo o teu coração, um espírito reto e inabalável. Espírito Santo, aonde quer que esteja chegando esta voz e estas imagens, que chegue o poder que transforma a água em vinho. Transforma-nos. Queremos ter a motivação certa, um coração que te agrada. Senhor, perdoa os nossos pecados mentais, verbais, pensamentos que desagradam a Ti. Meu Deus, escreva o nome deste homem, desta mulher no livro da vida. Mantenha nossos nomes escritos no livro da vida. Cobre-nos no sangue do Cordeiro. Dai-nos um coração puro. Meu Deus, usa a nossa vida, conta conosco no teu exército. Pai, essa pessoa que está caída, que está fraca, que está doente, doente na alma, doente no corpo. Senhor, nunca houve um problema que o Senhor não pôde resolver. Nunca houve uma doença que o Senhor não pôde curar. Agora mesmo, Senhor, estende as tuas mãos, Senhor, a tua mão direita vitoriosa. Envia os teus anjos com espada de fogo e vai desbaratando todo o mal. Abre as portas neste dia. Meu Deus, que opera milagres extraordinários. Opera milagres extraordinários. E que o teu povo seja cheio de graça, do teu Espírito Santo e poder. Reaviva a tua obra, a tua igreja no mundo inteiro. Obrigado por tudo, Jesus. Eu tenho certeza que agora milagres aconteceram. Sinais, maravilhas, curas, libertação do espírito, da alma. Sim, Pai, essa pessoa é transportada das trevas para a tua maravilhosa luz. Eu te abençoo, em nome de Jesus, que haja avanço na tua vida. E aquele que crê, diga amém, diga graças a Deus, glória a Deus, amém. Comunicando, Pastor Charles Rodrigues.